noite. Eu sou o Medina e você quer passar em MacFlu. Vamos começar essa aula aqui? Hoje a gente vai estar dando uma olhada, galera, na cinemática do fluido, tá? A gente vai ver como o fluido se comporta no espaço, como que ele se comporta em função do tempo, brincar um pouco com essas informações e ver um pouco como que isso pode ser cobrado de vocês na prova, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que saber sobre cinemática de fluido é o campo de velocidades, tá? O campo de velocidades ele vai ser definido pelo vetor velocidade, né? E claro, ele vai ter suas componentes aí em cada direção do seu plano cartesiano. Então aqui a gente tem uma direção I, J e K, né? Representando as direções X, Y e Z do nosso espaço. Uma coisa super importante que você tem que saber do campo de velocidade é como encontrar a aceleração desse campo, tá? Só que não é de uma maneira tão simples, né? Você tem a ideia lá que para encontrar a aceleração, você só precisa derivar no tempo. E se a gente derivar esse vetor velocidade aqui no tempo, só no tempo, vai dar errado, tá? A gente tem que fazer uma coisa a mais além disso. Então, como que a gente vai encontrar esse vetor aceleração? Derivando no tempo. Calma, deixa eu explicar. Aqui a gente não está derivando parcialmente no tempo, tá? A gente está fazendo uma derivada total em função do tempo. Calma, a gente vai enxergar como isso acontece. Então, passo a passo, vamos lá. Bom, a gente tem que derivar isso aqui totalmente em função do tempo. Só que o que acontece? Esse vetor velocidade e esse o vetor aceleração, né, propriamente dito na verdade, ele não varia só em função do tempo. Ele varia também em função do espaço. Então a gente tem que encontrar aí duas coisas principais que somadas vão nos dar a aceleração total do fluido em um determinado ponto. Então, quando a gente deriva parcialmente em função do tempo, né, a gente só pega essa equação aqui e deriva em função do tempo, a gente está encontrando a derivada local, a aceleração local desse vetor velocidade. Só que como o fluido também varia de velocidade em função do espaço, a gente tem que encontrar também a aceleração convectiva, tá? Que pode ser encontrada assim por essa outra parcelazinha aqui da nossa equação, tá? A gente vai ter que brincar um pouco aqui com esse produtinho aqui envolvendo um nabla, tá? Esse operador nabla aqui, eu acho que vocês já ouviram falar de cálculo, tá? Ele em cálculo 2, se eu não me engano. E a gente vai relembrar um pouco para vocês como que a gente consegue brincar com esse operador nabla aqui. Então, vamos lá, mãos à obra. Esse operador nabla, ele vai ficar um pouco mais feio, tá? Porque a gente está multiplicando ele por dois vetores e cada vetor tem uma componente em x, y e z. Então, vamos com calma aqui para a gente fazer passo a passo e vocês acabarem não se perdendo aqui. Então, começando. O operador nabla, relembrando para vocês, é dado por essa operação aqui, tá? Del x, del y e del z em cada uma dessas direções. Então, i, j e k. Quando a gente pega esse vetor velocidade aqui, que está dentro do parênteses junto com o operador nabla, a gente lembra, né, que esse vetor v, ele também tem as suas componentes em x, tem as suas componentes em y e tem as suas componentes em z. Então a gente vai pegar cada uma dessas componentes e multiplicar só pelo operador nabla. Então, como v tem a sua componente vx, a gente vai pegar a componente vx, fazer a escalar nabla e vai ficar junto aqui dessa parcela aqui do nabla. Então, vx, del x, i. Vy, del y, j. Vz, del z, k. E, por fim, a gente está pegando essa operação toda e aí sim embutindo nela esse vetor aqui de velocidades total mais uma vez. E aí esse vetor ele vai estar presente em cada uma dessas parcelas. Então, vamos ver como que ficou tudo? Então, o produto escalar do vetor velocidade pelo nabla vezes o vetor velocidade fica sendo essa expressão gigantona aqui, que vai ficar ainda maior no fim das contas, tá? Então, Vx, Vy, Vz, por conta aqui desse produto dentro do parênteses, e aí a gente só distribuiu o vetor velocidade para cada uma dessas parcelas aqui, tá bom? Ok, tranquilo. Lembrando também, né, que a derivada parcial do vetor velocidade, por exemplo, para x, ele é dado dessa forma aqui, tá? Então, aqui eu esqueci de colocar uma setinha, mas lembra da setinha aqui? Então, a derivada do vetor velocidade em x fica del vx, del x em i, mais del vy em xj e del vz em x, né, derivando em x todas essas componentes, em z. Maravilha. Agora a gente tem que pegar essa distribuição e distribuir para cada uma dessas parcelinhas aqui dentro dessa outra expressão aqui de cima. Isso vai nos dar
Isso, tá. Vocês têm que saber isso aqui para a prova, tá bom, gente? Isso aqui vai ser cobrado. Na prova do ano passado, eles deram isso no formulário, tá? E então, a aceleração total, ela fica definida assim. É a somatória, né, claro, de todas as parcelas, né, em x, y e z, mas cada uma vai definida assim. Então, a aceleração na direção x, ela vai ter a sua componente local, tá? Lembrando aqui da local, e da sua aceleração convectiva aqui, por esses 3 últimos termos. Como que você pode lembrar disso para não se confundir na prova? Se você está vendo a sua aceleração em x, lembra que em cima de todas as derivadas, você vai colocar a parcela x do vetor velocidade, tá? E o que não está no vetor velocidade, o que não está participando aí de uma derivada parcial, você vai distribuir x, y e z para cada uma dessas parcelas aqui do vetor velocidade, tá bom? Mesma coisa para y. Aqui em cima, tudo y, tudo vetor, tudo vy, e depois x, y, z. Tudo z, x, y e z. Tranquilo, gente? Primeira parte é essa aqui, super importante, que vocês têm que saber para a prova, tá bom? Como encontrar a aceleração do vetor velocidade, né? E de novo, lembrando que tem a sua parcela local e a sua parcela convectiva, que depende do espaço que você está olhando ali do seu campo de velocidade. Próximo conceito super importante que você tem que saber para a prova é linha de corrente. A linha de corrente, ela está contando para a gente qual o caminho que uma determinada partícula está sofrendo no espaço. Então aqui a gente está vendo 3 linhas de corrente. A primeira linha de corrente, a segunda e a terceira. Tá? Para encontrar essa linha de corrente, para encontrar esse caminho que a partícula está sofrendo num determinado escoamento, a gente pode encontrar assim, né? Dado um campo de velocidades, né? Que nem eu mostrei lá da primeira vez. Vocês vão encontrar outro, eu vou fazer um exercício sobre isso, então fiquem tranquilos. Dado um campo de velocidades, você só precisa fazer essa associação aqui. Você pega a parcela em x desse campo de velocidade, a parcela em y e a parcela em z. E depois você tem que fazer essa associação aqui, né? Aí depende do jeito que você preferir fazer, tá? Como a prova provavelmente vai ser EAD esse ano, eu recomendo vocês usarem, até dependendo, um Wolfram, uma calculadora gráfica para resolver esse tipo de equação, tá? Não é difícil, você só precisa, né? Se você já fez EDO, você sabe que um jeito de solucionar isso é jogando tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro, integra dos dois lados e fim de papo, tá? De novo, vai ter um exercício sobre isso, então fiquem tranquilos, vocês vão ver isso aqui como funciona na prática. Último conceito, antes da gente começar a fazer o exercício, é o de regime permanente, tá? Regime permanente significa que aquele fluido, aquele escoamento, ele não varia, o fluido não varia as suas propriedades físicas e dinâmicas no tempo, tá? É como se fosse uma coisa estática, sabe? A velocidade não está variando, as propriedades físicas ali do material não estão variando também. E é esse o conceito de regime permanente aqui para MACFLU 1, pelo menos para essa prova aqui, tá bom? A gente não vai explorar nada muito além disso. E para determinar se o regime é permanente ou não, a gente vai pegar a aceleração local, tá, do vetor velocidade. Se essa aceleração local for igual a 0, então o regime a gente vai determinar como sendo permanente, tá bom? É isso, gente, que vocês precisam saber por enquanto, tá? Vamos fazer exercício então, para ver como que isso pode ser aplicado. Então, primeira questão aqui, vamos lá. Dado o campo de velocidades de um escoamento, né, bem semelhante àquele que eu dei no exemplo, porque eu estava sem criatividade nenhuma. Então a gente tem aqui esse campo de velocidades, em que x, y e z são dados em metros e t em segundos. Pede-se para esse ponto aqui, né, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, se o escoamento é permanente no instante t igual a 2 segundos. Justifique. Beleza, então, lembrando que a gente acabou de falar, né, a gente consegue determinar se certo escoamento ele é permanente ou não pela sua derivada, pela sua aceleração local, tá? Então, lembrando que a aceleração local ela pode ser dada pela derivada parcial do vetor velocidade em função do tempo, e nesse determinado ponto que a gente está analisando, né, P1 e no instante T1, isso aqui é 1, tá? Desculpa, tem que ser 0. Se essa condição for satisfeita, então a gente fala que sim, o nosso escoamento ele é permanente nesse ponto e nesse instante. Então, vamos começar aqui. X vezes y ao quadrado
corto o t na derivada. Deixa eu deixar um igualzinho aqui, só para deixar indicado que essa aqui já é a derivada parcial, tá? Pronto, melhor assim. Em i, menos y ao cubo sobre 3, de novo, vezes 1, né? Porque a gente está fazendo a derivada, na direção j, mais x vezes y ao cubo vezes 0 na direção k. 0 porque, né, derivada em t, não tem t, então isso aqui vai embora. Vamos resolver essa conta aqui, né? Isso aqui fica sendo como, para esse ponto, né, para o ponto P1 no instante T1, como x vale 1, então fica 1 vezes y é 2, 1 vezes 2 ao quadrado, menos 2 ao cubo sobre 3 mais 0, né, da parcela em k. Isso aqui tem que ser 0, mas, né, claramente isso aqui não vai dar 0, tá? Essa expressão aqui com certeza não é 0, ela é diferente de 0. Então, a aceleração local nesse ponto e nesse instante, ela é diferente de 0. Se ela é diferente de 0, a gente conclui que o escoamento ele não é permanente, tá? Então, a primeira resposta aqui que a gente tem é o escoamento ele não é permanente nesse instante. Próximo item, vamos lá. Próxima questão, vamos lá, também bem simplesinha. Ele está pedindo para a gente o vetor velocidade no instante t igual a 2 segundos. Bom, a expressão da velocidade a gente já tem, né? Ela é essa aqui. Então, vamos substituir alguns valores aqui. Então, vetor velocidade no ponto em questão, P1, no instante T1, fica sendo x vale 1, né? Então, já vou substituir aqui direto. 1 vezes 2 ao quadrado, vezes t, que é 2 segundos, em i, menos y ao cubo, 2 ao cubo, sobre 3, vezes t, que é 2, na direção j, mais x, que é 1, y, que é 2, ao cubo, na direção k. Tá? Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar aqui, a resposta fica sendo 8, na direção i, menos 16 sobre 3 na direção j, mais 8 na direção k. Ok? Também bem simplesinho, né, gente? Esses dois primeiros itens aí são bem tranquilos de serem feitos. Vamos para o item C. Essa questão aqui ela vai ser um pouco mais complicada, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de demandar esforço, tá? Ela é uma questão tranquila, só que ela vai ser bem trabalhosa. Então, vamos começar. Ele está pedindo aqui o vetor aceleração no instante t1 igual a 2 segundos. Então, né, vamos lembrar da nossa equaçãozinha lá da aceleração, né? Então, eu vou colocar aqui o exemplo da aceleração em x, tá? Porque eu estou fazendo isso aqui no Paint e é muito complicado escrever tudo que estava no slide aqui no Paint. Então, eu vou fazer a demonstração aqui com aceleração em x e aí vocês reproduzem para as outras, né? Para y e para z. Então, a aceleração em x ela vai ficar sendo como derivada parcial da velocidade em x em t, né? Lembrando que isso aqui está representando para a gente a aceleração local, mais vx vezes del vx sobre del x mais vy vezes del vx sobre del y mais vz vezes del vz sobre del z. Isso aqui eu escrevi errado, 1000 perdões, aqui é vx, tá bom? Vx. Tudo que está em cima da derivada, tudo que está dentro da derivada parcial, fica sendo a componente em x, tá? Se mudar para y, tudo que está dentro da derivada parcial fica sendo componente em y e assim por diante. E aqui a gente separa em vx, vy e vz, tudo que está fora. Ok? Tranquilo? Então, né, a gente tem aqui o nosso vx, que é x vezes y ao quadrado vezes t. O nosso vy, ele é menos y cubo t sobre 3. E o nosso vz, ele é x vezes y ao cubo na direção k. Tranquilo.
Bom, agora a gente tem que fazer essas derivadas parciais, né, em x, faz as derivadas parciais em t, reproduz isso para y e para z, né, para encontrar a aceleração também em y e em z. Vou deixar essa tarefinha aqui para vocês, tá bom? O resultado final que vocês estão buscando aqui, ele vai ser a aceleração em x, vai ser aqui 76 sobre 3, tá? Metros por segundo ao quadrado, porque isso aqui está em metros, né, e o tempo está em segundos, então isso aqui vai ser em SI. A aceleração em y, que a gente está buscando, vai ser 40 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração em z vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado, tá bom, gente? Resolvam aí, vejam que chega nesse resultado aqui, para vocês treinarem, tá bom? Não fica sem resolver isso aqui, por favor. Vamos para o próximo item. Então, última questão aqui. Ele está pedindo para a gente encontrar quais são as equações que definem as linhas de corrente nos planos XY e XZ que passam por P1 no instante t igual a 2 segundos. Vamos lembrar, né, daquele slide lá? Linha de corrente, como faz para encontrar? Dado uma equação, dado uma função de velocidade, dado uma equação da velocidade. A gente faz dx sobre vx, tem que ser igual a dy sobre vy, tem que ser igual também a dz sobre vz, ok? De novo, lembrando que a gente tem as nossas componentes de vx, vx é xy quadrado vezes t, vy é igual a menos y cubo t sobre 3, vz, x vezes y ao cubo. Ok? Então, primeiro vamos ver o que está acontecendo no plano XY. Então a gente vai dar uma olhada dessas duas igualdades aqui, tá? dx sobre vx tem que ser igual a dy sobre vy. Então, vamos substituir o que a gente tem nessa nossa equação aqui. Então a gente tem dx sobre vx, que é x vezes y ao quadrado vezes t, é igual a dy sobre menos y ao cubo vezes t sobre 3, que eu vou deixar aqui em cima, tá? Perfeito. Vamos simplificar algumas coisinhas aqui. Esse menos y cubo para lá fica... né, corta esse y ao cubo aqui com esse y. Vamos ficar então com menos, né, claro, menos y vezes dx. Esse t corta com esse t, e a gente vai jogar aquele x ali pro outro lado também. Igual a x vezes dy. Agora vamos resolver essa EDOzinha aqui. Tá? Lembrando que para resolver essa EDO eu vou usar o esquema de deixa tudo que tem x de um lado, tudo que tem y pro outro, e integra dos dois lados. Então, vamos colocar dx sobre x tem que ser igual a dy sobre y. Sobre menos y. Maravilha? Ok. Opa, eu só esqueci aqui de um detalhe. Tem esse 3 aqui também que está fazendo o produto aqui, multiplicando a parte do dy. Esqueci de colocar aqui. Aqui também. Perfeito. Agora a gente tem que fazer a integral dos dois lados, tá? Essa integralzinha aqui vai ficar pra gente como sendo ln de x igual a menos 3, opa, menos 3? Isso, menos 3 ln de y mais uma constantezinha k, ok? Para encontrar a nossa equação, a gente tem que resolver essa equação aqui. A gente tem que resolver esse probleminha aqui de ter uma constante e de um logaritmo neperiano aqui chatinho. Para isso, vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, vou substituir x e y. Então, deixa eu descer aqui um pouco. A gente tem ln de x, que é 1, tem que ser igual a menos 3 logaritmo de 2, né? Y vale 2, mais a nossa constante. Vendo isso numa calculadora gráfica, por exemplo, a gente vai chegar que k é igual a ln de 8. Então, olha o que vai acontecer. Vamos colocar aqui de novo, ln de 1 é igual a menos 3 ln de 2
mais ln de 8. Só vou dar uma aumentada aqui no meu espaço de desenho. Pronto. Estamos assim por enquanto, tá? Propriedade de logaritmo, né? A gente consegue passar esse menos 3 aqui, que está com o produto, para dentro do nosso 2. Agora a gente já tem a nossa constante k. Então, vamos jogar essa constante k nessa equação aqui de cima, que é a nossa equação inicial, né? A nossa equação da linha de corrente. Então, a gente tem ln de x igual a menos 3 ln de y mais a constante k, que é ln de 8. Bom, propriedade de logaritmo, né? A gente consegue fazer muitas coisas aqui acontecerem. Primeira mudança que eu vou fazer é jogar esse menos 3 aqui, que está fazendo o produto do ln, para dentro, né? Regra do tombo de logaritmo, super tranquilo. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com ln de y elevado a menos 3. Para não ficar com esse menos 3 aqui em cima, primeiro eu vou jogar essa parcela aqui para esse lado, tá? Então ele vai ficar positivo e vai facilitar as nossas contas. Então, jogando para lá, fica 3ln de y, e aí fazendo a propriedade de logaritmo, fica ln de y ao cubo. Então, ln de y ao cubo vezes, ln de x é igual a ln de 8. Ok? Propriedade de logaritmo, né? A gente consegue fazer exponencial de tudo isso aqui, dos dois lados, então o logaritmo vai desaparecer. Mas a única coisa que está me atrapalhando é esse mais aqui, né? Esse mais aqui, ele não está ajudando para a gente conseguir atribuir essa exponencial. Bom, a gente sabe que log do produto é igual a soma dos logs, então a gente vai voltar isso aqui para um produto só. Então, ln de y ao cubo vezes x é igual a ln de 8. Maravilha? Agora sim, vamos fazer a exponencial. A gente vai ter então que exponencial aqui, isso a gente só está cortando os logs, então y ao cubo vezes x é igual a 8. E essa aqui é a nossa equação da linha de corrente, a nossa função da linha de corrente para o plano x e y. Ok? Primeira etapa concluída. Vamos para a segunda então. Agora a gente quer analisar no plano xz. Para ver o plano xz, a gente vai fazer agora essa outra parcela aqui, tá? dx é dx sobre vx, só que dessa vez a gente vai igualar a dz vz. Então, vamos ver como é que fica. dx sobre vx vai ser igual a dz sobre vz. E a gente tem aqui o nosso vx e o nosso vz. Então, vx é xy² vezes t. Aqui vai ficar, então, dx sobre xy² vezes t. Isso aqui tem que ser igual ao dz. dz sobre vz. vz é xy². Então, x vezes y ao cubo. Vamos tentar dar uma simplificada aqui, né? Então, y² y³ fica y aqui em cima só, né? E x com x. Ok. Então a gente tem aqui no final das contas um dx vezes y é igual a dz vezes t. Péssimo isso aqui. É horrível fazer EDO se você tem uma variável que não seja as coordenadas que você quer integrar. Tá? Como que a gente pode resolver esse problema? Aqui em cima, a gente já encontrou um outro jeito de reescrever y, querendo ou não, né? Porque a gente tem y em função de x. E x a gente tem dentro da nossa equaçãozinha aqui da EDO que a gente quer resolver. Então, vamos substituir esse y por x. Tá? Então, y vai ser igual a 8. Eu vou já fazer a raiz, tá? Então, eu estou passando o x aqui para baixo e estou tirando a raiz cúbica. Raiz cúbica de 8, eu espero que você saiba que é 2. E x, a raiz cúbica de x é x ao cubo, raiz cúbica de x, né? Só isso. É x elevado a 1/3. Então, substituindo aqui dentro, a gente fica com... A gente fica com dx vezes 2 sobre x ao 1/3 igual a dz vezes t.
Vamos integrar então, né? Integrando essa equação, a gente vai ficar com 3x2 sobre 3 igual a z vezes t mais a constantezinha aqui que a gente precisa encontrar, tá? Como a gente vai encontrar essa constante? Substitui os pontos. Então, x vale 1, né? Então fica 3 vezes 1 elevado a 2 terços, continua sendo 1, igual a z, que vale 3, vezes t, que é 2. Então, isso aqui mais k. Então, a gente tem que esse kzinho aqui vale 3 menos 3, menos 3. Maravilha! Substitui esse k na equação e a gente encontra também a nossa segunda linha de corrente, que é 3x 2 terços igual a z vezes t mais k. Aqui não vou deixar em função do tempo, tá? Eu vou deixar direto substituindo o tempo. Z vezes 2 mais a nossa constante que a gente acabou de descobrir, que é menos 3. Essa aqui é a nossa segunda linha de corrente. Então, essa aqui é a linha de corrente do plano XZ, e aqui em cima a gente já descobriu do plano XY, que é essa aqui de cima, tá? Essa aqui é a resposta esperada pelo exercício. Tranquilo, gente? Essa aqui eu acho que é a parte um pouco mais complicada, tá? Linha de corrente. As outras são bem simples, né? Vocês viram que a gente só faz praticamente derivada e substitui nas fórmulas que a gente tem, que são grandes. De novo, não é difícil, é trabalhoso. Essa aqui pode confundir um pouco mais na hora de você fazer integral e etc. Mas também não é nada do outro mundo, né? A gente consegue resolver aqui, principalmente agora que a gente tem a opção de usar um Wolfram, uma calculadora gráfica, que nem eu falei, e resolver essa integral de um jeito mais simples, tá? Eu recomendo que você tente fazer essas integrais na mão, tá? Pelo menos para recordar, porque eu sei que é chato integral, você consegue derivar tranquilo, integral é um pouco mais chato, um pouco mais trabalhoso, demanda um pouco mais de raciocínio aí. Mas é bom você lembrar um pouco, tá? Principalmente pro futuro, porque você vai acabar resolvendo de novo integral. E é bom você praticar, tá? Porque no futuro eles vão esperar que você já saiba disso de cloro salteado. Se você não resolver de cloro salteado, você vai se perder na hora de resolver as questões. E isso vai ficar pra trás, tá? Então, depois que você souber de integral, assim, manjar um pouco mais, aí eu falo realmente, pode usar o Wolfram, não se preocupa tanto. Mas, por favor, pratiquem isso, tá bom, gente? Então, vamos resumir aqui o que a gente aprendeu hoje, gente. Primeira coisa que a gente viu foi sobre regime permanente. Então, lembrando, né, regime permanente é a ideia de que as propriedades do fluido, elas não estão variando com o tempo, tá? Pra gente aqui em McFlow 1, a gente vai dizer que a condição para ser um regime permanente é se a aceleração local é igual a zero, e, né, para encontrar a aceleração local, a gente só precisa derivar o vetor velocidade em função do tempo. Tá, só na derivada parcial, lembrando que não é aquela derivada total, levando em conta a parcela convectiva. Tá, então a gente só deriva em função do tempo. Se for igual a zero, então a condição está satisfeita, a gente fala que é um regime permanente. Segunda coisa que a gente viu é sobre a aceleração do campo, né, dado um campo de velocidade, como a gente consegue encontrar essa aceleração. Então a gente viu que para encontrar a aceleração a gente precisa fazer a aceleração local, fazer a aceleração convectiva, somar os dois, a gente encontra toda a parcela da aceleração. Fazendo isso para x, y e z, a gente tem aceleração em todas as direções, perfeito, sem qualquer problema, né? Essa aqui, de novo, é a parte mais complicada no sentido de trabalhosa, mas depois que você pega o jeito, você deslancha nisso aqui, tá? Fazendo as derivadas certinho de cada uma das componentes e substituindo na fórmula, nada muito complicado. E a última coisa também, linha de corrente, né? Se a gente tiver o nosso vetor velocidade, a gente pega cada componente, separa em x, separa em y e separa em z, e substitui aqui nessa equação, né, com duas igualdades. E a gente resolveu por EDO de um jeito bem simples, né? A gente, por exemplo, para encontrar a linha de corrente no plano XZ, o que a gente fez? A gente jogou tudo que tinha y para um lado, jogou tudo que tinha x para o outro e integrou dos dois lados, tá? Essa parte aqui pode ser um pouco mais, pode exigir um pouco mais do seu raciocínio, se você for um pouco ainda, se você achar um pouco complicada a coisa de integral, como manipular esse tipo de equação.
mas também nada muito complexo, tá? Se você desesperar realmente, aí eu recomendo de novo você usar uma calculadora gráfica, colocar no Wolfram, tem o Desmos também na internet que é super simples de usar, e resolve essa integralzinha aqui, tá? Você vai encontrar uma constante, e aí para encontrar essa constante você joga a nossa situação de contorno, né? O nosso contorno, no nosso caso, foram os pontos, né, os próprios pontos. A gente substituiu x por 1, y por 2, z por 3, substituiu o tempo onde tinha, e a gente consegue encontrar essa constante. Encontrando essa constante, a gente volta para as nossas incógnitas em x, y e z, e está definida a nossa equação da linha de corrente para cada um dos planos, tá bom, gente? Era isso que eu tinha para vocês, gente. Muito obrigado, e próxima aula a gente tem mais coisa para falar, tá bom? Um grande abraço. Isso é tudo, pessoal.